Nós vamos, nessa noite, meditar aqui no livro de um profeta. Tem uma declaração dele que é muito conhecida, mas a gente quase não abre o livro dele, que é o livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. E nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. E nós vamos ler aí o versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para o versículo 16. Abacuque 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. Aí depois nós vamos lá para o versículo 16 até o 19. Vamos dar uma passeada no livro do profeta Abacuque. Quem achou, diz um amém aí para mim. Amém, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite, irmão? Glória a Deus. Então eu vou estar lendo a palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. É a palavra ira aí, né, irmãos? Versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Aí nós temos aquela declaração super conhecida de Abacuque no versículo 17, que já virou cântico, né, de louvor, a gente canta aqui na igreja. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. Por que ele termina com essa declaração entre parênteses aí, irmãos? Alguém sabe? Lucas? O capítulo 3 de Abacuque termina com esse para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda, porque o capítulo 3 é um cântico, né? Mas é uma declaração também teológica, mas é um cântico. Na realidade, o livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos só, capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1, do que trata o capítulo 1? Da indignação que estava no coração de Abacuque, por olhar a injustiça, a maldade, a iniquidade, né, a prosperidade do ímpio na terra, e diante de tudo isso, entrou no coração dele a visão de que Deus estava alheio ao que estava acontecendo. Então, o primeiro capítulo trata exatamente disso. O segundo capítulo é diferente. O segundo capítulo é a resposta de Deus. Deus vem e fala com Abacuque, mostrando a iniquidade de Judá e o tratamento que ele estabeleceu para essa iniquidade através da Babilônia, ou dos caldeus, e como depois ele trataria também com os babilônios. E aí vem o capítulo 3, que nós acabamos de ler, que é quando Abacuque ele tem entendimento de tudo isso, ele se derrete diante de Deus, né? Ele se quebranta diante de Deus, ele ora, né? E ele se rende ao Senhor, e ele faz essa declaração de fé, né? Que é um cântico, e no final ali, irmãos, no versículo 17, ele diz tudo aquilo que ele disse, né? Sobre
a segurança que ele tinha no seu coração, que é uma das declarações de fé mais fortes e mais poderosas da Bíblia, né? Quando a pessoa diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas dos currais sejam arrebatadas, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui é um contraste, onde o profeta ele olha para o cenário, o pior cenário possível, crise, calamidade, mas apesar de toda a crise, de toda a calamidade, ele ainda está otimista, esperançoso e alegre, porque ele está confiante no Deus da sua salvação. Eu quero perguntar a você nessa noite: como está o seu coração diante da crise? Como está o seu coração diante do cenário de dificuldades que muitas vezes está em torno da sua vida pessoal? Porque existe um cenário de dificuldades que ele é mundial, existe um cenário de dificuldades que ele é a nível de país, de nação, existe um cenário de dificuldades que é em torno de um estado, de uma cidade, de um bairro, mas existe um cenário de dificuldades que é em torno da sua vida pessoal, daquilo que você, no seu pessoal, está vivendo. Porque às vezes na vida do outro não está acontecendo o que está acontecendo na sua. Às vezes a calamidade do outro não é a mesma que calamidade que está acontecendo na sua vida. Mas como que está o seu coração diante do cenário de circunstâncias difíceis, problemáticas que te cercam? Qual é o problema que te cerca hoje? Ah, pastor, na minha vida é o desemprego. Estou desempregado, estou sem ganhar dinheiro. E na sua? Ah, pastor, doença, né? Tem gente doente em casa, eu estou doente, né? E o outro? Ah, pastor, lá em casa meus filhos estão perdidos nas drogas, né? E tem pessoas vivendo essa situação, né? E eu digo assim, irmãos, que um lar onde os filhos estão no vício das drogas, ali todo mundo sofre. Sim ou não, irmãos? Todo mundo sofre, né? É a decisão de uma pessoa que traz sofrimento sobre muitas outras pessoas que estão em torno daquela pessoa, porque o que ela está vivendo, né, o domínio maligno que está sobre o coração dela, atinge a felicidade de todo mundo que está com ela, que caminha com ela, que está ao lado dela. E o que Deus colocou no meu coração nessa noite, para a gente pensar aqui, em tempos de crise, o que nós podemos aprender com Abacuque? Em tempos de crise, o que nós podemos aprender com esse profeta? E eu vejo que nós podemos aprender 4 coisas aqui, irmãos. Para a gente fugir daquele padrão batista de 3, vamos falar de 4 situações, né? Então, a gente pode aprender que em tempos de crise, nós devemos, primeiro, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, para fortalecermos a nossa fé em Deus, para fortalecermos a nossa fé no Senhor, e para entendermos, irmãos, os posicionamentos errados que estão dentro de nós mesmos. Você sabia que por falta de entendimento você erra? Quem já errou aqui por falta de entendimento? Quem já cometeu burradas na vida aí? Coisas que você fez e depois que você fez, você falou: eu fiz uma baita de uma burrada, mas você fez aquilo por falta de entendimento. E por falta de entendimento, irmãos, a gente erra, e muitas vezes a gente sofre em função do erro que a gente cometeu, né? E eu lembro, irmãos, quando eu tinha lá meus 21 anos de idade, recém-casado, e eu fui trocar de carro, e fui fazer negócio com o senhor, e comprei um Passat. Pensa num Passat bonito, dourado, roda de liga leve, volante de madeira. Eu fiquei apaixonado pelo carro, só que eu não tinha entendimento vamos dizer assim, de todo o trâmite que eu tinha que desenvolver na hora de comprar um carro. Eu me deixei envolver pela beleza do carro, e aí comprei o carro. No dia seguinte descobri que o motor do carro estava fundido. Eu não levei no mecânico,
né? E aí eu fui atrás do rapaz que me vendeu o carro, e ele morava no Monte Líbano ali, perto daquela igreja de Fátima ali, e eu fui na casa dele, bati lá e falei: rapaz, você me vendeu um carro com motor fundido. Ele falou: era obrigação sua averiguar, né? Eu fui lá para tentar desfazer o negócio, e não houve acordo, né? Não houve acordo. E hoje a gente tem entendimento de que se você compra um veículo, 3 meses você tem de garantia em cima do quê? Motor e câmbio. Mas nem isso eu sabia, irmão, naquela época. O que eu fiz? Fiquei com prejuízo, irmãos. Fiquei com prejuízo. Nossa, imagina como é que ficou minha esposa. Feliz da vida, né? Toda esposa fica feliz quando o marido compra um carro com motor fundido, né? Elas ficam alegres, né? Descontraídas, né? Não é assim. Então, os irmãos sabem que não é desse jeito, né? Então você já arruma um problema a mais. Já está com um problema, e aí você arruma outro problema. Por quê? Por falta de entendimento. Nós precisamos buscar entendimento, irmãos, para que a gente possa tomar decisões acertadas na vida, né? Nessa situação do carro, graças a Deus, aí eu falo assim: Deus é tão bom comigo, irmãos, que apareceu o dono de uma garagem, e ele falou: eu sei que o seu motor está fundido, o motor do seu carro está fundido, mas eu quero esse carro, eu vou comprar ele mesmo assim. E me deu um Escort na época, mas maravilhoso, bom de motor, bom de tudo, me tirou daquela bronca, né? Mas foi a mão de Deus, a mão de Deus. O meu entendimento me levou a um prejuízo, o meu entendimento me levou a uma situação embaraçosa, a uma situação vergonhosa, vexatória, porque é ruim quando você faz um mau negócio, sim ou não, irmãos? Você recebe julgamento, você é julgado pelas pessoas, as pessoas te criticam, as pessoas te julgam, você fica envergonhado, você fica triste, você queria fazer um bom negócio, mas o negócio foi ruim. E às vezes, irmãos, nós fazemos negócios ruins na vida, porque não estamos buscando o entendimento que nós precisamos ter na vida, para nós podermos ter as decisões corretas conosco. E na vida espiritual, irmãos, muito mais ainda. A palavra de Deus nos mostra, quando você lê aqui o capítulo 3 de Abacuque, o versículo 2, olha só o que Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Porque, irmãos, porque lá no capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, Abacuque está com outro entendimento. Ele está com um entendimento rebelde, ele está colocando Deus na parede, ele está julgando Deus, ele está agindo de uma maneira totalmente, irmãos, errada em relação à compreensão do que estava acontecendo. E ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ou seja, ele estava orando, ele achava que Deus não estava ouvindo. Senhor, estou clamando, mas o Senhor não me escuta, né? Aí ele diz assim: gritar-te-ei violência e não salvarás? Ou seja, ele está humilde, né, irmãos, com Deus, humildezinho, né? Está o Abacuque? Não está não, irmãos. Ele está cheio de razão. E o problema é quando o crente fica cheio de razão. Quando ele fica cheio de razão, ele acha que ele está certo, todo mundo está errado, até Deus está errado, né? Então Abacuque, por falta de entendimento, ele achava que ele estava certo, que ele estava fazendo tudo certo, que Deus estava fazendo tudo errado. Por quê? Porque a violência estava prevalecendo na terra, porque o ímpio, ele estava fazendo um monte de coisa errada e ele estava prosperando, e o justo, que estava fazendo tudo certinho, estava só levando na cabeça. O justo, que servia a Deus, ele estava só apanhando na vida. Mas o ímpio, o trapaceiro, o corrupto, o injusto, o desleal, ele estava se dando bem. Então ele estava indignado, porque ele olhava para a prosperidade do ímpio, e ele olhava, irmãos, para o fracasso do justo, e ele julgava que Deus não estava fazendo as coisas do jeito certo. Só que aí Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar: Abacuque, é o seguinte: Judá, meu povo, Judá, vocês, meu povo, me traíram.
vocês me deram as costas, vocês não ouviram a minha voz e me atenderam. Então eu vou enviar sim, uma nação poderosa, os caldeus, os babilônios, e eles virão e executarão o meu juízo sobre a vida de vocês, porque vocês se corromperam, porque vocês se deixaram envolver pelo pecado das outras nações. O coração de vocês se tornou obstinado, o coração de vocês se tornou corrupto. Mas essa nação que eu vou usar para corrigir vocês, eu também vou tratar com elas. Eu também vou destruir os seus ídolos, porque eles acham que o Deus deles é o Deus verdadeiro, porque eles vão prevalecer temporariamente sobre vocês. Mas eu me levantarei e destruirei seus ídolos, eu destruirei a violência, eu exterminarei a injustiça, eu mostrarei que eu sou Deus, estou assentado no meu templo, e de lá eu governo todas as coisas. Irmãos, quando Abacuque começa a ouvir a voz de Deus, ele compreende algumas coisas, e a primeira situação que ele compreende é a seguinte: que muitas vezes a crise que o povo de Deus está vivendo é a crise do não servir a Deus, é a crise do não ouvir a palavra e praticar, é a crise de receber o chamado de Deus e não se comprometer, é a crise da imprudência, é a crise da negligência espiritual em relação àquilo que Deus espera de suas vidas, mas eles não dão, eles não fazem, eles não entregam para Deus o que Deus espera que eles façam. Muitas vezes a crise do povo de Deus é a crise da negligência, da desobediência, do não servir a Deus, do não fazer a vontade de Deus. E aí, irmãos, ele começa a entender que Deus usa a crise para tratar da decadência moral, da decadência espiritual do seu próprio povo. Por quê? Porque Deus não quer ver o seu povo, irmãos, corrompido. Porque Deus não quer ver o seu povo vivendo no pecado, vivendo em uma vida que leve o seu povo ao inferno, à destruição espiritual de suas vidas. Então Deus, ele permite uma crise, uma situação aparentemente ruim, negativa, vem para que o povo possa refletir, despertar, abrir os seus olhos, cair em si. Quem já ouviu falar, quem já ouviu essa frase, cair em si? Quem já ouviu? O que é cair em si, irmãos? Cair em si nada mais é do que você reconhecer que você está errado. Só isso. Ai, aquela pessoa caiu em si, quer dizer, ela percebeu que ela estava errada. O que aconteceu com o filho pródigo? Diz a palavra de Deus que ele deu as costas para aquele pai, pegou todos os seus bens, foi embora, gastou tudo dissolutamente, de forma errada, com mulherada, com prostituição, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitas pessoas com ele, mas assim que o dinheiro acabou, os amigos também foram embora. Não é assim que acontece, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em você, elas estão interessadas naquilo que você tem, estão interessadas naquilo que você pode fazer por elas. E diz a palavra de Deus que aquele jovem, depois que ele perdeu tudo, ele foi trabalhar numa fazenda, e ele começou, irmãos, a alimentar porcos, e ele começou, irmãos, a querer comer a comida dos porcos. Chegou um momento em que ele parou, isso está lá na Bíblia, irmão, você vai lá e você vê. A hora que ele estava olhando aqueles porcos, comendo aquelas bolotas, ele lembrou de onde? Da casa do seu pai. Aí diz a Bíblia, eu gosto muito dessa frase, ele caiu em si. Tem muito crente que precisa cair em si. Tem muito crente que precisa, irmãos, cair em si, reconhecer erro, reconhecer pecado, reconhecer que está no caminho errado e mudar
o rumo da sua vida, mudar de direção. Irmãos, o conhecimento da palavra de Deus despertou o coração de Abacuque para a necessidade de reconhecer que precisava haver arrependimento. Se você olha o versículo 16, ele diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Então quando ele diz assim, quando eu ouvi, ele começou a ver a podridão aonde, irmãos? Nos seus ossos. Ele começou a perceber, no início ele estava cheio de razão, cobrando Deus, mas por que o Senhor está deixando isso acontecer? E hoje não tem um monte de gente assim, irmãos? Por que o Senhor está deixando um monte de gente morrer de pandemia, de Covid? Onde é que está Deus? Se Deus é amor, por que tanta gente está morrendo? E se Deus está no controle, por que a pandemia está crescendo? Irmãos, Deus não saiu do controle. Deus continua no controle. Só que você tem que entender uma coisa: Deus permite as situações acontecerem para tratar de algumas situações que no coração dele ele não está feliz. Ele não está feliz. E é interessante que quando Abacuque ora, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Tudo começa por aí, irmãos. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a tua palavra, temi. Aí depois ele fala: viva, Senhor, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Aí ele reconhece uma coisa que a gente falou no domingo, que Deus tem ira. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então naquele momento, irmãos, o que Abacuque pede para Deus? Senhor, me trata com misericórdia. O que é pedir misericórdia de Deus? Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Não me dê aquilo que eu mereço pelas coisas ruins que eu tenho feito. Me dê misericórdia, né? Me dê misericórdia. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós estamos errados e que Deus está certo. Deus está certo sempre. Nós, em relação a Ele, nós estamos errados sempre. Entre nós e Deus, irmãos, quem que vai estar errado? Entre nós e Deus, quem que vai estar sempre errado, irmãos? Nós, irmãos. Somos nós. Como que a gente vai competir com Deus? Um Deus que sabe tudo, sabe o que você vai comer amanhã, sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe, né? Como que você vai competir com Deus que conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro? Sabe o que você vai pensar, né? Não foi falado sobre pensamento aqui na quarta-feira, né? A maior batalha, eu vi uma vez num vídeo de um carro, que a maior batalha ela acontece na mente, né? Ou as maiores batalhas elas acontecem na mente, porque, irmãos, tudo começa aqui dentro. Quando nós estamos com o entendimento errado, nós andamos errado, nós escolhemos errado, nós julgamos errado. Por quê? Porque estamos sem o entendimento ou a compreensão plena para poder fazer um julgamento perfeito. Eu lembrei de uma história, não sei se é uma história, eu acredito que seja uma história, que conta-se que no vagão de um trem estava lá o pai com a esposa e o filho de 21 anos. E aquele filho de 21 anos, ele colocava a cabeça para fora da janela do trem, e ele ficava impressionado com as árvores. Ele começava a falar para o pai dele assim: parece que as árvores estão andando na nossa direção, parece que elas estão andando na nossa direção. E aquele filho, assim, tão impressionado com tudo que ele estava vendo ali. Aí um casal que estava olhando, né, ficou incomodado e falou assim: o senhor já não pensou em levar o seu filho num especialista, em alguém que possa fazer uma avaliação? Porque no entendimento deles, aquele rapaz tinha um problema de cabeça. E aí o pai falou: não, na realidade nós saímos do hospital agora há pouco, porque meu filho, ele nasceu cego, ele nunca viu na vida.
ele fez uma cirurgia, ele tirou hoje, né, a bandagem, e pela primeira vez ele está vendo como são as coisas. Então por isso ele está tão impressionado assim. Agora imagina a cara do casal como ficou, porque eles julgaram que o rapaz tinha um problema, porque eles olharam para a situação e julgaram aquela situação pelo conhecimento raso que eles tinham da vida daquele rapaz. E eu pergunto para você, será que nós muitas vezes não somos assim? Será que nós muitas vezes não julgamos muito rapidamente, de forma errada, ao invés de buscarmos o conhecimento para que a gente possa entender o que está acontecendo? Abacuque não entendia o que estava acontecendo, mas quando ele começou a ouvir a voz de Deus, as respostas vieram. Eu quero dizer para você nessa noite, sem medo de errar, quando a televisão, William Bonner, Fátima Bernardes, Rede Record, Rede Globo, SBT, CNN, filósofos, estudiosos não conseguirem trazer para você as respostas, Deus já tem as respostas para você. As respostas estão com Deus. Só que Ele vai entregar a resposta para quem estiver disposto a ouvir a sua voz. A ouvir a sua voz. Aquele que ouve a voz de Deus, aquele que ouve as palavras de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, irmãos, ela tem vida e ela tem revelações sobre o que Deus está fazendo. E à medida que nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a entender melhor a nossa vida, o porquê dos nossos comportamentos errados, o porquê que muitas vezes nós estamos angustiados, tristes, e aquela tristeza ela vai saindo. Por quê? Porque começa a entrar um entendimento que nos liberta. Às vezes, por falta de entendimento, nós não conseguimos ver certas escravidões, tá certo isso? Que muitas vezes está na nossa vida. A exemplo do que aconteceu com os líderes religiosos com quem Jesus estava conversando lá no Evangelho de João capítulo 8, quando Jesus chega assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles dizem assim: mas como o Senhor vem falar de sermos livres? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus, ele começa a explicar o seguinte: aquele a quem você submete, deste você se torna escravo. Aquele que obedece ou que serve ao pecado se torna escravo do pecado. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês são livres na visão nacional, como nação, mas interiormente, no aspecto espiritual, vocês são escravos do pecado, como todos são escravos do pecado. Jesus estava explicando isso para eles. Aí Jesus disse: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Irmãos, nós somos livres quando entendemos o que Deus traz para nós acerca de verdade, daquilo que Ele está realizando, daquilo que Ele está operando na nossa vida. Então, em tempo de crise, qual é a melhor atitude que você pode ter? Ouvir a voz de Deus. Se você ficar ouvindo demais Rede Globo e outras emissoras aí, daqui a pouco você não sai de casa. Daqui a pouco você está usando 3 máscaras, né? Não estou dizendo que usar máscara é errado, tá, irmãos? Tem que usar, é um item de segurança. Só que se você ficar ouvindo demais aquilo que o ímpio, na sua visão ímpia, vê, você vai começar a se deixar guiar por essas situações, você vai perder a visão e o entendimento do que Deus realmente está fazendo e do que Deus espera de você como servo ou como serva dele nesse tempo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Em tempos de crise, além de ouvir a voz do Senhor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar o avivamento do Senhor. Nós precisamos buscar o avivamento de Deus em nossas vidas. O que Abacuque diz? Ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor. Quem quer ficar mais avivado, irmãos?
Sabe qual vai ser o remédio para o mundo? Crentes avivados. Sabe qual vai ser a cura para essa situação que nós estamos vivendo hoje? Crentes avivados. Crentes avivados no Espírito. Crentes com vidas consagradas. Crentes, irmãos, com um coração cheio de fé em Deus. Uma vida avivada é uma vida, irmãos, que não se rende aos problemas. Porque a vida de avivamento, ela vem como consequência de intimidade com Deus, de uma busca pelo Senhor. Abacuque, ele começa a vislumbrar o avivamento quando ele se entrega a Deus e ouve a voz de Deus e busca a presença de Deus e ora. Ele começa a perceber o quanto ele precisa de avivamento. Irmãos, quando eu venho aqui orar, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a perceber como isso é bom para o meu espírito. Eu começo a perceber o quanto eu preciso de avivamento. O quanto eu preciso de avivamento. O Lucas falou sobre o poder da mente, como que a mente nos influencia. Faça uma experiência, irmão, na sua rotina de crente durante a semana. Desligue-se da televisão e se ligue na Bíblia. Pare de ouvir música mundana e comece a ouvir louvores. Hoje eu estava ouvindo, irmãos, alguns cânticos de louvor. Eu estava ouvindo aquela música Tremenda Graça, né, isso, Arraes. Como é que é o primeiro nome dele? Fred Arraes. Estava ouvindo aquela música, aí depois veio uma outra música de louvor, de adoração. Irmãos, como que isso eleva, como isso vai nos elevando, como isso vai nos colocando para mais perto de Deus. E você começa a sentir aquela paz, você começa a sentir aquele fluir do Espírito de dentro para fora, porque o conteúdo é bom, porque o conteúdo é de Deus, porque o conteúdo ele ativa em você aquilo que o Espírito Santo tem prazer, aquilo que dá prazer ao Espírito Santo, né? Então você começa a sentir como que é bom estar avivado, você começa a sentir que você pode fazer mais, que você pode servir mais, que você pode se doar mais. Por quê? Porque começa a haver uma mudança interior dentro de você. O que você está colocando na sua mente? O que você está colocando no seu interior? Isso vai impactar no seu avivamento ou na sua falta de avivamento. Então nós precisamos vigiar no nosso coração. O que nós estamos carregando de conteúdo, né? O nosso conteúdo é espiritual, é um conteúdo que nos edifica, é um conteúdo que fortalece a nossa fé, é um conteúdo que nos leva para mais perto de Deus, ou é um conteúdo que coloca em nosso coração pensamentos promíscuos, que coloca no nosso coração dúvida, que coloca no nosso coração vontade de fazer o que é errado. Porque às vezes, irmãos, nós temos que parar para pensar nisso. O Lucas estava falando sobre mente, e quando ele estava ministrando aqui, eu fiquei pensando assim, eu creio que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que a mente, ela é muito impulsionada por aquilo que a gente vê, os olhos, né? Aonde eu estou colocando os meus olhos, né? Se você começa a olhar aquilo que é santo, aquilo que é puro, se você começa a colocar os seus olhos, a sua atenção, aquilo vai para onde? Para a sua mente, e aquilo vira uma lembrança, uma lembrança boa, uma lembrança que vai trazer para o seu interior aquilo que vai te edificar. Mas se você coloca os teus olhos naquilo que não é bom, que não é puro, aquilo também vai gerar uma lembrança dentro de você, e uma lembrança que não vai te avivar, vai te carnalizar, né? Eu vejo que o contrário de avivamento é carnalização, é carnalidade, né? E hoje a igreja ela está mais carnal do que espiritual, né? Não fique triste de eu fazer esse diagnóstico, mas é assim, irmãos, é assim. Hoje a igreja ela está mais dependente da força do braço humano do que do braço divino. O povo está com dificuldade de confiar em Deus, o povo está com dificuldade de entregar a sua vida, as rédeas, o controle nas mãos de Deus. A pessoa chega assim e fala: vou entregar, Senhor, vou entregar. Aí entrega, a hora que Deus pega, ela pega de volta. Está assim nos dias de hoje. As pessoas não estão se entregando inteiramente, né, ao Senhor. Então, busque um avivamento. Semana que vem nós temos aí 5 dias de oração, irmãos. Para mim é fácil vir na igreja durante 5 dias na semana. Eu moro lá no Colibri, irmão.
irmãos, não é fácil não. A gasolina está cara, a dificuldade é grande, mas para mim estar mais avivado vale a pena. Para mim estar mais presente em relação aos propósitos de Deus, para mim sentir mais da presença, do mover de Deus na minha vida, para mim receber mais da instrução de Deus, vale a pena. Então, avivamento é uma coisa que a gente tem que buscar. Não vai vir porque a gente quer, não vai vir porque a gente acha importante, vai vir se nós buscarmos. Se nós buscarmos. Terceiro, irmãos, em tempo de crise, não se concentre nos problemas, se concentre no Senhor e na sua salvação. Amém? Quem tem problemas aí? Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. Se você ficar só olhando para os problemas, você vai desanimar. Desanima. Se você ficar só olhando para aquilo que você não tem, você desanima. Então comece a valorizar o que você tem. Quem tem casa aí? Glória a Deus. Quem tem saúde? Quem tem família? Quem tem esposa? Quem tem marido? Vou levantar a mão, né, irmão? Porque aí fica estranho, né? Mas valorize o que você tem, né? E comece a agradecer a Deus e colocar diante de Deus aquilo que você não tem, mas olhando para a sua salvação. O que Abacuque diz? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, não haja ovelha nos currais, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha o que, irmãos? Salvação. Aí vem a pergunta crucial: quem tem salvação aí? Acabou, irmãos. Acabou. Você é salvo. Eu sou salvo. Temos salvação em Cristo Jesus. Porque somos salvos, estamos debaixo de um cuidado, de uma providência de Deus constantemente. Por isso que Abacuque diz: me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus já havia prometido para ele uma salvação. Embora naquele momento ali, porque era Velho Testamento, irmãos, Velho Testamento, os irmãos entendem que tudo era sombra, tudo era algo que ia se concretizar, tudo vinha assim como uma esperança futura que tinha que acontecer. Mas ele, mesmo vendo a sombra, mesmo vendo algo que era ainda lá para frente, ele se assegurava com todas as suas forças. Agora eu e você não somos mais Velho Testamento, nós somos Novo Testamento. Nós não olhamos para a sombra, nós olhamos para aquilo que já foi feito. Nós olhamos para a salvação concretizada, para ela efetivada na cruz do Calvário. Então você pode se alegrar em Jesus, porque nele está a sua salvação, e nessa salvação está a sua provisão, a sua cura, a sua libertação, o cuidado de Deus sobre a tua vida todos os dias. Todos os dias. Porque a salvação de Deus é completa. Deus não apenas prometeu te levar para o céu, Ele prometeu cuidar de você nesta vida. Ele vai cuidar de você enquanto você estiver aqui. Ele sabe o que você tem que comer, Ele sabe o que você tem que vestir, Ele sabe quais são as suas necessidades. Por isso Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, através da oração com súplica e ações de graça, né? Tornai conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, e Ele guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará, né? Com a sua paz que excede todo entendimento. Paz, né? Quanto custa a paz, né? E essa paz que vem de Deus, queridos, Deus nos deu paz diante da morte. Eu não temo mais a morte, nem você, né? Deus nos deu paz, e essa paz é uma paz no meio da tribulação. Está tudo acontecendo de errado, mas eu tenho paz, porque a minha paz não está nas coisas, a minha paz está em Deus. Por isso eu posso dizer: ainda que a pandemia se multiplique,
ainda que a crise financeira aumente, ainda que suba o preço da gasolina. Eu já estou aqui criando vamos dizer assim, contextualizando o texto de Abacuque, né? Ainda que o preço da gasolina aumente, ainda que aconteça isso ou aquilo, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a minha dependência de vitória não está nas coisas, não está no Bolsonaro, não está na gasolina, não está na cura da pandemia do Covid-19. A minha segurança está em Deus, está no Senhor. É Ele que me garante a vitória. Então nessa noite, eu quero dizer para você, querido, faça como Abacuque, ouça a voz de Deus. E em último lugar, em tempos de crise, faça de Deus a sua força. Fala para o seu irmão aí, faça de Deus a sua força. Olha o que diz aí, versículo 19: o Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando faltar força em você, não vai faltar força em Deus. Quando faltar força em você, você ainda tem a força de Deus. E a força de Deus não acaba. A força de Deus não esgota. A força de Deus não termina. Então, não vai faltar força para você. Amém? Quero encerrar essa palavra, essa mensagem no teu coração, dizendo para você isso: faça do Senhor a sua força. Quero que você se coloque em pé nesse momento. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente não, hein? A não ser que alguém queira vir. Alguém quer vir aqui para que eu ore? Diva? Quer? Vem. Se alguém mais quiser vir, pode vir, né? Pode vir e eu vou orar por você. Minha missão como pastor aqui, irmãos, não é obrigar você a nada. É você que é o responsável pela sua vida. Eu apenas te dou os direcionamentos. Quem decide se vai seguir ou não é você. De tudo que nós fizermos, nós vamos prestar contas para Deus um dia. A minha parte é estimular a sua fé, é levar você a acreditar em Deus, é levar você a acreditar na palavra de Deus, é levar você a acreditar que Deus é contigo em Cristo Jesus, é contigo em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, Deus está com você. É levar você a acreditar que há poder no nome de Jesus, é levar você a acreditar que o Espírito Santo está presente nas nossas vidas, e Ele age para curar, para libertar, para transformar situações, mas tudo depende de você. Se você não acreditar, eu não posso fazer nada por você. Sem fé é impossível, entenda o que eu vou dizer, impossível agradar a Deus. Eu tenho que gerar, pela ação do Espírito Santo, fé no teu coração. Mas quem tem que responder a isso é você. É você que tem que dar essa resposta de fé para Deus. É você que tem que dizer: Senhor, eu acredito, eu quero, eu vou ser curado, em nome de Jesus.